senador Eduardo Girão transmitiu ao vivo o momento em que formalizou sua candidatura à presidência do Senado Federal. O senador lembrou que a eleição ocorrerá no próximo sábado e disse: o próximo presidente do Senado vai ter 2 anos. 2 anos para fazer o que não se fez durante esse tempo todo, que a gente só viu o Senado ir para baixo. Girão leu a carta que submeteu ao Senado, destacando a importância da alternância de poder em uma democracia e a necessidade de se respeitar a vontade popular e a Constituição. O senador expôs sua proposta para a presidência, com o firme propósito de oferecer uma perspectiva que priorize a reconstrução do equilíbrio institucional com o restabelecimento da independência entre os poderes da República e, consequentemente, o retorno do Estado Democrático de Direito em nosso país. Sim, porque ele foi perdido. O Estado Democrático de Direito foi perdido pela omissão do Senado, o único que tem a competência, de acordo com a nossa Carta Magna, para julgar eventuais abusos de ministros dos tribunais superiores. Eduardo Girão acrescentou: é inadmissível constatar, ainda no ano da celebração do seu bicentenário, essa importante instituição considerada a Câmara Alta permitir a existência de milhares de presos políticos, além da explícita censura, demonstrada também por jornalistas e até parlamentares com passaportes cancelados, contas bancárias bloqueadas e seus instrumentos de trabalho, as redes sociais, banidas por determinação judicial. Ao fazer o protocolo, o senador agradeceu pela campanha que está sendo feita pelo voto aberto e disse: vamos trabalhar pela campanha do voto aberto. Essa é a que derrotou o Golias da época, que era o senador Renan Calheiros. Conseguimos derrotar com o voto aberto e agora precisamos derrotar o Golias da vez. O senador explicou: quanto mais candidatos, melhor para tirar votos da situação. Na verdade, desse regime que a gente vive hoje no Brasil. É o candidato do continuismo. Girão destacou as candidaturas dos senadores astronauta Marcos Pontes e Marcos Duval e disse: quanto mais candidatos tiver, é melhor para o debate de ideias. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição.
Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Você vai assim no meu. Boa tarde pessoal. Boa tarde, paz e bem. Todos vocês aqui fazendo uma live diretamente aqui do Senado Federal, ainda em recesso. O movimento de senadores é praticamente zero aqui nessa segunda-feira, na semana da eleição para a presidência da casa, que nós teremos sábado, dia 1º de fevereiro. Com a graça de Deus, vamos ter uma mobilização grande da sociedade. Já quero agradecer você que está aí movimentando de forma respeitosa, educada, cobrando o seu parlamentar pelo voto aberto. Isso é fundamental, pela transparência. Então eu lhe agradeço muito pelas orações que eu tenho recebido, as pessoas com muito carinho, né, e confiança. Eu agradeço e vamos que vamos para essa semana decisiva. Próximo presidente do Senado vai ter 2 anos. 2 anos para fazer durante o que não fez
durante esse tempo todo, né, que a gente só viu o Senado ir para baixo. Então, muito boa tarde, Cartinha, muito obrigado, Antônia, José Carlos, Deus abençoe também, Ribeiro, né, André, e vamos lá, vamos junto comigo agora, sabe fazer o quê? Protocolar. Agora vocês vão participar ao vivo do protocolo que nós vamos fazer da nossa candidatura para oficializar dentro do Senado Federal. Está aqui a carta, né? Uma carta tanto para o Rodrigo Pacheco como a outra para o Gustavo Saboia, que é secretário-geral da mesa do Senado Federal. E eu vou ler aqui para vocês, enquanto eu estou no caminho, eu vou ler aqui para vocês o que é que tem nessa carta, né? Então, prezado secretário, paz e bem, e a mesma coisa para o presidente Rodrigo Pacheco. Com os mais elevados cumprimentos, formalizo o pedido de encaminhamento dos trâmites regimentais necessários ao registro da minha candidatura à presidência do Senado Federal, no pleito marcado para o próximo sábado, dia 1º de fevereiro. Acredito que a alternância de poder é um dos pilares fundamentais da democracia, inspirado nos anseios legítimos manifestados pela sociedade para que a justiça volte a ser para todos, através do respeito à nossa Constituição. Coloco meu nome à disposição dos nobres pares desta casa, com o firme propósito de oferecer uma perspectiva que priorize a reconstrução do equilíbrio institucional com o restabelecimento da independência entre os poderes da República e, consequentemente, o retorno do Estado democrático de direito em nosso país. Sim, porque ele foi perdido, o Estado democrático de direito foi perdido pela omissão do Senado, o único que tem a competência, de acordo com a nossa Carta Magna, para julgar eventuais abusos de ministros dos tribunais superiores. É inadmissível constatar, ainda no ano da celebração do seu bicentenário, ver essa importante instituição, considerada a Câmara Alta, permitir a existência de milhares de presos políticos, além da explícita censura, demonstrado também por jornalistas e até parlamentares, com passaportes cancelados, contas bancárias bloqueadas e seus instrumentos de trabalho, as redes sociais banidas por determinação judicial. Para fechar a carta, reafirmo o meu compromisso de trabalhar por princípios e valores da vida, da família, ética e liberdade, assim como pelo fortalecimento das prerrogativas da Casa Revisora da República, com transparência e austeridade, inclusive nos gastos exorbitantes da mesma, com o dinheiro suado dos cidadãos pagadores de impostos. Trabalharei com dedicação, imparcialidade e zelo pela responsabilidade que nos é conferida como autênticos representantes da nação brasileira. Que Deus abençoe o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Sinceramente, senador Eduardo Girão. Então aqui uma cartinha do gabinete, né? E vamos entrar aqui para fazer o registro, assinar essa carta e deixar oficializada a nossa candidatura. Agradecendo aqui os membros da imprensa que estão aqui, né? Muito obrigado. Né? Boa tarde. Pedir aqui para, se você puder, Fábio, aqui filmar, que aí eu vou fazer lá. Pronto. Deu aí? Uhum. Senador, tudo bom? Tudo jóia? Bem, senador, como vai? Graças a Deus. Senador, podemos fazer assim, o senhor entra para entregar a documentação normalmente, a gente faz as imagens e depois a gente grava. Tá bom. Terminar de entregar, a gente grava. Tá bom, tá bom. Boa tarde, boa tarde. Igual o senhor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo mais? Boa tarde, senador. Muito obrigado, viu? Tudo bem? Boa tarde. E aí? Tá pronto aí? Pronto aí, rapaz? Já estão aí a postos, né? Onde é que a gente faz aqui
No protocolo aqui mesmo? Aqui dentro? Pronto. Aí? Tá, então eu vou. Então, dá licença, viu? Mas... Vamos lá. Boa tarde. Tudo bem? Vocês, ó, já estão aí no dia a dia. Essa aí você entende, Graças. Vem aqui, senador. Acho que tem mais uma reunião aí. Fiz aqui duas. Outro pro Pacheco e outro pro Sabor. Tá? Maravilha. A presidência vai entregar lá? Não, também vou entregar aqui. Ah, tá. Endereçamento pro Fúria. É, endereçamento pro dois. Essa aqui é pro Tem um recebido aí? presidente. Pacheco. Agora vamos trabalhar pela campanha do voto aberto. Essa é a... derrotou o Golias da época, que era o senador Renan Calheiros. Conseguimos derrotar com o voto aberto. E agora precisamos derrotar o Golias da vez. Então conto muito com você, brasileiro, nessa campanha pela transparência. Nada mais justo, nada mais correto. Muita paz. Vamos protocolar aqui. E fechar essa live rápida, porque nós vamos agora ligar aí para os senadores, muitos estão chegando, né, conversar com eles, intensificar esse trabalho para que a gente possa angariar votos para levar essa eleição para o segundo turno. Quanto mais candidatos, melhor, para tirar votos da situação, na verdade, desse regime que a gente vive hoje no Brasil, né, do candidato do continuismo. Então, o senador Marcos Pontes, é muito importante a candidatura dele. Quero parabenizá-lo pela coragem, pela ousadia no bem. O senador Marcos Duval também é candidato, né? E quanto mais candidatos tiverem, eu acredito que é melhor para um debate de ideias e que fique tudo claro que os próximos 2 anos do Brasil estão em jogo. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Tchau, muita paz, hein? Boa sorte. Abraço para você. Vou agora dar uma entrevista aqui e satisfação.